E aí pessoal, esse é meu primeiro vídeo do ano e eu vou trazer aqui hoje um preview do Wild Card da NFL, falar um pouquinho sobre cada franquia que tá na pós-temporada. E nos próximos vídeos, para você que me acompanha aí, fica ligado, eu vou trazer bastante informação, curiosidades, alguns palpites também. E eu começo esse vídeo aqui falando uma informação que desde 1990 são pelo menos 4 times que perderam a pós-temporada do ano anterior e se classificaram para os playoffs seguintes. Então é um fato já bem interessante pra gente começar. Mas antes de tudo, antes de palpitar sobre cada jogo aqui do Wild Card, vamos soltar uma vinheta. A gente tem vinheta, né? Vamos falar do primeiro jogo agora, que é Colts e Bills. Do lado dos Bills, a gente tem o Josh Allen voltando a jogar muito ali, em nível de MVP, que ele estava no começo da temporada. No meio da temporada ele caiu bastante de produção, então isso já, pelo menos pra mim, já tirou ele automaticamente da briga pelo MVP. Agora ele volta a jogar muito, a gente sabe que os playoffs são um campeonato totalmente diferente. Então, o fator Josh Allen é muito importante nesse confronto. E eles também têm Stefon Diggs, que tem sido ali um dos melhores wide receivers da temporada. Liderou todos os recebedores em jardas totais com 1.535, se não me engano. Então tem sido extremamente importante. O ataque dos Bills, no geral, ele é o segundo melhor da NFL. Agora, a defesa, que todo mundo falava muito antes da temporada, acabou decepcionando um pouquinho, não figurou nem entre o top 10 ali da NFL. Tem sofrido bastante com o jogo aéreo adversário. E do lado dos Colts, a gente tem ali o Philip Rivers batendo 4.000 jardas pela 8ª vez na carreira. É muita coisa, mas ainda ele não passa tanta confiança assim pro torcedor. Tem jogos que ele joga muito, aquele Philip Rivers maravilhoso que a gente vê na NFL, e tem jogos que totalmente ele fica apagado. Então é uma falta de constância muito grande para esse time dos Colts. Além disso, eles têm um fator muito decisivo que tem ajudado bastante esse ataque quando o Rivers apaga, que é o Jonathan Taylor. O Taylor já bateu 11 touchdowns na temporada, mais de 1.000 jardas, tem sido extremamente importante para esse ataque de Indianapolis. E a defesa é o grande fator que eu acho que vai ser decisivo para esse confronto contra os Bills. Eles começam sempre muito bem no primeiro tempo e aí tem uma queda gritante no segundo, acabam sofrendo muitos pontos. Eles perdem muito nessa falta de constância durante toda a temporada. A gente tem que ver agora como que eles vão se portar nos playoffs. Mas eu vou acabar dando um palpite aqui para cada jogo de Wild Card. Nesse jogo eu apostaria, primeiro que não me mata a galera dos Colts, que a galera já tá querendo me matar aqui, pelo menos no Twitter, mas eu vou de Bills, porque eu acho que o fator Josh Allen pode pesar um pouquinho mais nesse confronto, principalmente no finalzinho do jogo ali. E agora vamos falar de um jogaço da rodada, que pra mim vai ser um dos mais imprevisíveis do Wild Card, que é Seahawks e Rams. Do lado dos Seahawks a gente sabe que tem o Russell Wilson ali. Ele começou a temporada num nível de MVP, a gente tava meio que unânime pra votar nele, né? A gente não, porque a gente não vota, infelizmente. Mas tava todo mundo unânime que ele seria o MVP da temporada. Acabou caindo muito de produção, mas ainda assim é o Russell Wilson e cresce bastante em playoffs. Eles têm também o DK Metcalf, que é uma grata surpresa pro time de Seattle. Já fez mais de 1.300 jardas, 10 touchdowns na temporada. É extremamente físico, pode decidir bastante nesse jogo. Mas a gente sabe que a secundária do Seahawks ainda tá sofrendo bastante. É um grande problema ali naquela defesa. Eles cederam 380 jardas por jogo, então é muita coisa. Tudo bem que os Rams não têm um poder ofensivo tão grande atualmente, mas tem que tomar cuidado com isso também, principalmente em jogos playoffs que tem só uma chance para poder vencer. E do lado dos Rams é aí que a coisa pega. O Jared Goff, ele tá fora do jogo, ele sofreu uma lesão, quebrou o polegar, fez uma cirurgia, então ele provavelmente não deve jogar. Quem deve jogar é o John Wolford. O Wolford, ele chegou a jogar muito bem o Wake Forest no college. Ele é um quarterback que lança muito bem em movimento, que corre bastante com a bola, tem uma visão interessante assim, de jogo, consegue ler muito bem e tem um release muito rápido. Ele não conseguiu mostrar tanto assim disso
no último jogo contra os Cardinals, mas conseguiu mostrar como ele é um QB móvel. Ele acabou destruindo ali, conquistando vários first downs só com as pernas. Então isso é bem interessante de ver e ver como que a defesa do Seahawks vai se comportar contra ele. A gente também tem a questão de que, assim, ele foi chamado pelos Jets na temporada passada, acabou fazendo alguns testes lá, só que acabou sendo dispensado dos Jets. Então a gente fica com uma pulguinha atrás da orelha ali. Ele chegou aí depois disso pra Alliance of American Football, que é aquela AAF, né? Jogou muito bem, foi um dos melhores quarterbacks de lá e acabou depois conseguindo uma vaga ali no elenco principal dos Rams. Então é um jogador que a gente ainda não sabe muito bem como ele deve se comportar em jogos decisivos. No último jogo agora ele foi muito bem, não conseguiu fazer nenhum touchdown, lançou uma interceptação no primeiro passe dele na NFL, então é bem uma incógnita, assim, mas acho que ele pode desequilibrar um pouquinho nesse jogo e ser até melhor do que o Jared Goff, na verdade. Porque o Goff não sentia a pressão vindo, mas ele é um quarterback que consegue ter um pouquinho mais de noção do pocket, então vale a gente observar isso. Além disso, os Rams têm a melhor defesa da liga, isso é uma coisa óbvia. Eles têm Aaron Donald, eles têm Troy Hill, tem Jalen Ramsey, fora todos os outros jogadores que montam um baita de um elenco ali. Cometeram 26 turnovers na temporada, 4 touchdowns, assim, é muita coisa. Então o ataque dos Seahawks, por mais que seja muito forte ainda, um jogo aéreo muito eficiente, tem que tomar muito cuidado com o Ramsey, com o Troy Hill, que são jogadores muito atentos o tempo todo e vão estar louquinhos para acabar com o Russell Wilson, né? Por mais que os Rams possam cometer o crime nesse jogo, e assim, pra mim é um dos mais abertos do Wild Card, eu ainda vou de Seahawks porque eu acho que o peso que o Russell Wilson traz na partida é muito absurdo, e então por pouquinha coisa ali eu fico de Seahawks. E o último jogo de sábado é entre o Washington Football Team e Tampa Bay Buccaneers. A gente sabe que vai ser um jogaço, mas vai ser basicamente um desafio de superação ali, tanto pro Alex Smith quanto pra defesa inteira de Washington, né? A gente tem do lado de Tampa Bay Tom Brady voando, voltando a jogar ali no nível Deus dele, contando com um corpo de recebedores muito dinâmico, muito eficiente e seguro, e também um jogo terrestre absurdo, né? Porque ele conta com o Ronald Jones e com o Leonard Fournette, que os dois juntos somam 15 touchdowns na temporada. Então é muito equilibrado e muito eficiente também. E a defesa do Tampa Bay Buccaneers é a melhor contra o jogo terrestre. Então mais uma diversidade aí para o ataque de Alex Smith. Do lado de Washington a gente tem o Alex Smith voltando para os playoffs, voltando para um jogo extremamente importante. É surreal a história de superação do Smith, é maravilhoso ver isso, na verdade. A gente torce muito para que ele vá bem, a gente já sabe que ele provavelmente deve ser o Comeback Player of the Year, mas ele vai ter um desafio muito forte porque a defesa do Tampa Bay é muito agressiva. Vai ser extremamente interessante a gente ver como que ele vai se portar nesse jogo de playoffs. E na defesa do Washington a gente tem o Chase Young, que jogou muito durante toda a temporada, mas cometeu o erro, meu amigo, de falar ali em uma entrevista, quando perguntaram pra ele como que era jogar contra o Tom Brady em um jogo de playoff, ele falou simplesmente que estava indo pra pegar o Tom Brady. Então, boa sorte, né? É meio que boa sorte. Nesse jogo, eu vou de Bucks, até com um pouquinho mais de segurança. Eu acho que, por mais que a defesa de Washington já tenha se mostrado muito forte, sofreram bastante com ataques que tinham recebedores mais dinâmicos, como é o caso do Tampa Bay. Então eu acho que eles não vão aguentar na secundária, na verdade, eu acho que vão sofrer bastante com isso. Eu acho que o ataque do Alex Smith, por mais que a gente torça muito por ele, por essa volta dele e por bons resultados do Smith, eu acho que eles não vão conseguir progredir tanto assim como contra uma defesa tão forte contra a dos Bucks. Se você sentir alguma diferencinha agora com o microfone, é porque a Anta aqui esqueceu de ligar. E agora a gente vai para o primeiro jogo de domingo do Wild Card, que é entre Tennessee Titans e Baltimore Ravens. Vai ser um jogaço totalmente de trincheiras ali, vai ser o primeiro contra o segundo melhor jogo terrestre da temporada. E olha que o primeiro é dos Ravens, hein? Não é dos Titans com o Derrick Henry. A gente tem duas equipes que não lançam tanto assim a bola, por mais que tenham excelentes recebedores. Do lado dos Titans tem o A.J. Brown, do lado do Baltimore Ravens tem o Hollywood Brown, então batalha de Browns, né? Agora que eu percebi. Óbvio que dos Titans tem o fator Derrick Henry, que pode desequilibrar bastante, mas eu acho que nesse jogo vai dar Ravens.
Eu acho que eles têm um potencial maior de ataque, uma artilharia mais dinâmica, mais diversificada para poder superar o Tennessee Titans. Por mais que o jogo dos Ravens tenha caído bastante durante a temporada, eu acho que eles voltaram a jogar muito bem e voltaram com essa confiança, e o que é muito importante em jogos de playoffs. E do lado dos Titans, eu acho que eles ainda dependem demais do Derrick Henry, e isso acaba ficando um pouquinho manjado, ainda mais contra uma defesa que é muito boa contra o jogo corrido. Então é interessante a gente ver como que vai ser essa partida, mas eu acho que dá Baltimore. E olha só, Baltimore voltando a vencer nos playoffs, quem diria, hein? Vamos ver se eu tô certo. Agora um jogo muito esperado do Wild Card, que é entre New Orleans Saints e Chicago Bears. A gente tem ali um fator surpresa que pode ser, que é o Mitchell Trubisky, porque a gente sabe que de vez em quando dá tela azul no menino, né? E olha, eu vou te falar que eu não acho que esse jogo depende tanto assim se o Kamara vai jogar ou não. Porque se ele não jogar, realmente é uma adversidade muito grande para o Saints. Mas mesmo se ele entrar em campo, a gente tem que contar que por ele estar na lista de Covid, ele ficou 10 dias sem treinar, 10 dias fora. Tá um pouquinho frio ali. Precisa, óbvio, de um ritmo de jogo, não é um fator que ele sente tanto, porque ele é extremamente físico. Mas o jogador, ele sente um pouquinho essa diferença se ele fica 10 dias sem treinar. Então acho que não depende tanto assim se ele joga ou não. A gente tem um jogo aéreo muito forte do lado do Saints. O Drew Brees provavelmente na última temporada dele na NFL, o que é uma coisa muito triste da gente pensar, né? O Adam Schefter falou que essa pode ser a última temporada dele. A gente tem o Jared Cook jogando bem e um corpo de recebedores muito interessante do lado de Nova Orleans. Mas a gente tem também uma defesa que em jogos decisivos a gente sabe que falha bastante. Eu acho que essa defesa do Saints tem sido uma das melhores dos últimos anos. Eu tenho visto o Demario Davis voar nessa temporada, o que é muito interessante. Eles vão ter que contar bastante como o Drew Brees vai estar. O Drew Brees nos últimos 4 anos, só para vocês terem uma ideia, ele tem sido um dos piores quarterbacks em jardas por tentativa na temporada, assim. Ele sempre figura ali entre 30º, 31º quarterback, 29º, desde 2016. Então é um fator bem interessante da gente ver, que pode jogar bastante contra a equipe do Saints. Do outro lado, a gente sabe que tem o Trubisky, que é uma bomba relógio, a gente nunca sabe quando ele vai jogar bem, quando ele vai simplesmente lançar 3 interceptações. Mas defendendo um pouquinho ele, eu achei até um pouco errado do Matt Nagy ter colocado o Nick Foles no começo da temporada ali, porque quando ele tirou o Trubisky tava bem. A gente tem que dar esse reconhecimento pro garoto também. Ele evoluiu bastante da última temporada pra cá, eu acho que ele teve muitas melhoras, mas óbvio que precisa melhorar bastante ainda. Eu acho que ele não é um quarterback forte na NFL, mas a gente tem que dar esse reconhecimento pro menino, porque pelo menos essa temporada ele merece um pouquinho. E do lado dos Bears a gente também tem outra defesa muito forte, muito física e agressiva, que pode fazer a diferença contra o Brees. E tem o David Montgomery, que tem jogado muito bem, que evoluiu bastante do ano de novato para esse segundo ano. Então pode fazer um pouco dessa diferença. O jogo terrestre dos Bears tem sido um fator interessante que ajudou bastante eles chegarem nos playoffs. Mas, pela força que o Brees tem, de como o time vai estar motivado se realmente é a última temporada dele, eu fico de Saints. E aí a gente tem Steelers e Browns, que pra mim vai ser o melhor jogo da rodada. Não é à toa que ele tá no último horário do domingo. É um dos melhores do Wild Card, sem sombra de dúvidas. A gente tem aí, do lado dos Steelers, uma defesa extremamente sólida, com Fitzpatrick jogando muito bem, TJ Watt liderando o sacks na temporada, candidato pra mim a defensor do ano, e eu acho que ganha de verdade. E aí a gente tem que prestar atenção no ataque dos Steelers, em como que o Big Ben vai estar, porque ele conta com um corpo de recebedores, cara, absurdo. Tem o Juju Smith-Schuster, que por mais que sofra com alguns turnovers, com alguns fumbles, ele é um wide receiver muito seguro, muito eficiente, faz rotas muito espetaculares assim e consegue ser decisivo. Tem o Deontay Johnson, que tem sido uma válvula de escape interessantíssima para o Big Ben. Tem também ali o Chase Claypool, que é um dos melhores novatos do ano. Então é um fator que pode ser muito decisivo contra o Cleveland. Só que o jogo terrestre sofre bastante ainda, viu? Com o James Conner. Por mais que tenha engrenado um pouquinho agora nesse final da temporada, eles têm tido uma falta de constância muito grande. Então acho que isso pode pesar um pouquinho contra o Pittsburgh Steelers. Do lado dos Browns, e aí que começa meu palpite, fica até o final do vídeo pra você ver. Eu acho que eles têm o melhor backfield da NFL, porque eles contam com o Nick Chubb e com o Kareem Hunt, os dois batendo 1000 jardas na temporada, são extremamente físicos, eficientes,
ganham muitas jardas depois do primeiro contato. Eles são muito decisivos nesse jogo terrestre, por mais que a defesa dos Steelers vá bem contra o jogo corrido, eu acho que eles podem fazer muita diferença. A gente tem também o Baker Mayfield jogando muito bem, voltando a jogar muito bem, mesmo sem recebedores de altíssima qualidade. Tem o Austin Hooper sendo uma ótima válvula de escape pro Mayfield. E a gente tem que observar também como que o Higgins vai jogar, o Jarvis Landry vai jogar, o Hooper vai jogar, porque ele também tem uma falta de constância meio notável ali. Então é interessante a gente ver como que o jogo aéreo vai funcionar com o Baker Mayfield. Mas eu fico com os Browns nesse jogo. Galera dos Steelers, não me mata, por favor, não me cancela na internet. Mas eu realmente acho que o Cleveland passa esse jogo, porque a defesa também é extremamente física. Tem o Myles Garrett que tá jogando muito também, que é uma peça importante ali, que pode fazer a diferença. E eu acho que o Big Ben pode acabar sendo menos decisivo nessa partida em específico do que o Mayfield. Porque tem também aquela questão dos Browns, daquele espírito de underdog, né? De cachorro sofrido. Você que joga deve saber, qualquer esporte na verdade, deve saber como dar aquele fogo, aquela energia e confiança quando você vai jogar contra um time que é teoricamente extremamente favorito. Então eu acho que eles estão ali com uma garra de vencer, cara. Eles não voltam pros playoffs, eles não iam pros playoffs desde 2002. É uma coisa muito imensa, assim, pra equipe de Cleveland. E eles querem mais, né? Eles estão com essa garra, eles conseguiram classificar pros playoffs ali aos trancos e barrancos. Então eu acho que acaba dando Browns por conta dessa energia que eles chegam nos playoffs, que é muito diferenciada. Galera, se você curtiu esse vídeo, não deixa de compartilhar. Nas próximas semanas eu vou trazer muito mais informação, vou trazer outros pitacos também para vocês darem aquela cornetada. Vou trazer algumas curiosidades também, e isso vai ficar até próximo do Super Bowl. Então não deixa de compartilhar, me dá aquela força. E é isso. Até o próximo.